começando mais um podcast, iCity Talks, o nosso podcast que acontece aqui no evento Smart City Expo e esse podcast de 2026. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Pierre Damasio, que é o gerente comercial da Mapser. Veio bater um papo com a gente, falar um pouquinho das soluções da Mapser. Seja muito bem-vindo, Pierre. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para esclarecer e ajudar aí a cidades serem mais inteligentes. Maravilha, esse é o nosso bate-papo de hoje. Bom, a Mapser ela é responsável pelo monitoramento urbano. Como que é feito isso? Conta pra gente, pra quem não sabe exatamente como funciona, Pierre. Ok, a Mapser ela tem um carro com equipamentos embarcados, né? Para você poder imaginar um pouquinho, é como se fosse um carro da Google, ok? E esse carro vai passando nas ruas da cidade e na medida que ele vai avançando, ele vai trazendo informações para alimentar essa base dentro da prefeitura e ajudar o gestor público, né? Hoje é um diferencial isso, porque se nós formos imaginar trazer informações de uma cidade inteira em tempo real, levaria muito mais tempo e teria que ter muitas pessoas. Então, sim, de forma objetiva, o carro ele faz um diagnóstico, uma ressonância magnética das cidades. Olha que bacana. Mas como é feito isso na prática? Só para o pessoal entender, eu fiquei curiosa também. Legal. O carro vai passando nas ruas e na medida que ele vai observando algumas coisas que nós ensinamos para IA... vocês fazem uma programação. Exatamente. Por inteligência artificial. Exatamente. Sim. E hoje, para você ter uma ideia, nós conseguimos captar 36 tipos de situações diferentes. Então o carro passa, quando ele vê, por exemplo, um buraco na rua, quando ele vê uma sinalização com problema, quando ele vê um lixo irregular, quando ele vê obras na cidade, um indício de obra na cidade, ele vai levando essa informação com endereço geolocalizado e isso vai para a base da prefeitura. E aí esses carros, eles vão rodando, eles pegam qual que é a dimensão que eles alcançam para não precisar passar em todas as ruas? Na realidade, o diferencial é esse. Nós vamos passar em todas as ruas, mas ele dentro do carro, ele tem um iPad onde ele, como se fosse um Waze, e ele consegue identificar por onde já passou e por onde não passou ainda, né? Então, só para a gente ter uma ideia, uma cidade de 100 mil habitantes, um carro desse hoje faz em 5 dias úteis, né? O carro roda durante todo o dia, durante 8 horas, né? E temos alguns cases, né? Se eu já puder falar, um case sensacional, é um case que nós temos um contrato hoje com a Vale do Rio Doce. Sim. E um trabalho que eles tinham lá era identificar uma placa específica, né? A Vale tem as suas barragens e isso, quando tem algum tipo de ameaça, né? Soa uma sirene e as pessoas têm que seguir uma placa de fuga até um outro local chamado um ponto de encontro. Sim. A Vale precisa fazer isso mensalmente. Uhum. E eles levam com 4 pessoas, um carro durante 5 dias e a Mapser faz em 4 horas. Então, para você ver a capacidade uma e a velocidade mesmo. Exatamente. Super interessante. E assim, pensando nisso, o que muda completamente, né? A gestão pública quando tem esse tipo de monitoramento. Quando a gente está nesses dias aqui, né, nesses 3 dias nesse evento, imersos, e a gente ouve em todos os stands sobre cidades inteligentes, são 3 coisas que acabam aparecendo. Uma, nós temos que pensar em dados, nós temos que pensar em tecnologia. Sim. E nós temos que pensar em inovação. E essas 3 coisas resultam em 2 outras coisas. Na questão da qualidade de vida das pessoas. Sim. E na questão da melhoria da gestão pública. Então a Mapser vem ao encontro disso, porque ela traz informação rápida, ela traz informação precisa e ela traz dados para que a decisão do gestor seja muito mais assertiva. Sim, baseada em dados. A gente falou muito também em outros episódios a importância de ter dados organizados para tomada de decisão. Senão fica só reclamações de percepção do público e aí tem julgo de valor. Aqui a estrada não tá boa, aqui deixaram lixo. Mas às vezes tem até um lado partidário, né, nas reclamações e não tem dados como a Mapser traz. Não tenha dúvida. E a Mapser está no mercado há quanto tempo? Nós estamos no mercado já há 5 anos, somos aqui de Curitiba e voltando, né, com essa tua observação, é importante a gente salientar. Ontem eu participava de uma outra entrevista ali e comentei isso. Os nossos clientes meio que se espantam no primeiro e segundo mês, na quantidade de informação que chega. Por quê? É muito difícil hoje, por menor que seja a cidade, as pessoas terem uma noção de tudo que
acontece. A cidade é um organismo vivo, a todo momento ela está mudando e precisa de informações. Então, nós não levamos apenas questões para que a prefeitura resolva, nós levamos muito mais do que isso. Porque, veja, quando a gente entende que as prefeituras não têm dinheiro, equipamentos e pessoas para resolver tudo, e a gente viaja o Brasil inteiro, nós não tem nenhuma no Brasil que consiga resolver todos os seus problemas. Existe limitações para isso. Então, o que a Mapser ajuda? Ela traz todas essas informações, e é muita informação, e o gestor, com esses dados, com essa informação, ela consegue, de uma forma estratégica, fazer mais com o mesmo dinheiro. Por quê? Porque a gente consegue qualificar e quantificar as informações. Sim. Consigo dizer qual é o bairro que ele tem mais problema, eu consigo dizer qual é a rua que ele tem mais problema, eu consigo dizer qual é o maior problema daquele município. E aí o gestor, com os dados, toma a decisão. Então, não levamos apenas informações para que ele tenha que arrumar, nós levamos informações para que ele tome decisões sobre o município dele. Em todas as áreas, da cidade, de forma sistêmica, e na qualidade de vida das pessoas. Exato. E a gente sai dessa questão reativa, né? Então eu vou resolver porque um bairro que alguém reclamou, um conselho não é mais esperar forte, essa reclamação, um conselho é mais forte, um vereador é mais forte, Sim. aquele bairro é mais nobre. Não, nós somos o carro, ele passa em todas as ruas na cidade inteira e ele tem informação da cidade inteira. Então ele sai de um processo reativo para um processo proativo. Entende? Muitas coisas que chegam até a gestão, eles já ficam sabendo antes, e muitas vezes tem uma ação antes. Consegue se antecipar isso. Eu costumo dizer que a Mapser, ela ajuda a fazer uma revolução silenciosa na cidade. As coisas começam a acontecer, as pessoas começam a pensar assim, o que está acontecendo com a cidade? O que aconteceu com o bairro? O que aconteceu com essa rua? Por quê? Porque o gestor tem a informação e ele vai se antecipar antes que chegue a informação até eles. Que é o que todo mundo quer, né? Porque quando chega, teoricamente chega com reclamações, chega com conflitos, e conflitos de interesses até, como você falou, o bairro que recebe mais recursos, o vereador que tem mais poder e autoridade para conseguir mais recursos. Então evita tudo isso, né? Um problema até relacional, eu acho. Não tenha dúvida. Nas gestões. E o que vocês têm visto, né, nos atendimentos que vocês têm feito nas cidades que vocês têm trabalhado como o maior desafio? A infraestrutura é um desafio para o nosso país, né? Em vários aspectos, inclusive na questão cultural muitas vezes. Mas o que mais hoje nós, ao andar pelo Brasil, a gente acaba identificando são as questões viárias, né? Então nós temos muitas dificuldades na questão de buracos em rodovias, nós temos muitas dificuldades em sinalização. A gente pega, por exemplo, o carro passa e às vezes a gente tem sinalização contraditória da vertical com a horizontal. Nós temos ruas que... Fala, meu Deus, quem que pensou nisso? Quem que pensou nisso? Ou quem que botou aqui sem ver isso aqui, né? Então a gente ajuda a organizar isso também, que é difícil, não é simples para a prefeitura ter essa visão. Você sabe o que eu vi esses dias numa notícia? Eles fizeram um alargamento, não sei qual que é a palavra certa. Eles aumentaram, expandiram a rua de um bairro, só que o poste ficou. Então o poste meio que teoricamente ficou no meio da rua. E aí o povo começou a colocar placa, a reclamar, enfim, já vi no noticiário. Porque a prefeitura não tinha identificado isso ainda. Ou seja, o pessoal foi lá para aumentar a rua. Eles fizeram. Só que o poste ficou aqui, entende? Cláudia, um negócio assim absurdo. Esse desafio é gigante porque a gente entra num processo de comunicação. Os serviços, né, públicos, eles acabam ficando não na mão de uma pessoa só, às vezes é terceirizado, às vezes a responsabilidade é da secretaria, às vezes um mesmo serviço envolve 3 secretarias, daí acontece o que você falou. E às vezes não chega para quem vai resolver. A gente acha, nossa, como é que não viram aqui? Mas às vezes não chegou para a pessoa certa. Nós estamos fechando um contrato no Nordeste do Brasil com uma empresa de saneamento. O que essa empresa de saneamento quer? Precisa. Ela é contratada do Estado, mas ela atua nos municípios. Então o carro tem que passar antes de ele fazer a obra de saneamento embaixo de esgoto. Depois que ele fechar, a gente vai passar o carro de novo e depois de 6 meses nós vamos passar o carro de novo. Por quê? Ele assim, Pierre, o município nos cobra coisas que na realidade já estavam piores do que eu entreguei. E eu não tenho como comprovar isso. Então eu vou passar 3 vezes na rua dele. Antes dele quebrar, depois de ele consertar e depois de 6 meses para ver se o que ele fez
está funcionando. Então, isso já conta como um registro do que foi feito também. Exato. Não só para identificar e antecipar problemas, mas o prefeito, a gestão que quer comprovar os feitos, porque também tem isso, né? Essa questão política, às vezes ele inicia um projeto que ele não consegue terminar. Aí vem um outro gestor e termina e leva os ouros, né? Verdade, não tem uma continuidade, né? Sim. E a gente pode abrir o assunto sobre a importância da inteligência artificial nesse processo, Sim. porque se ele for fazer isso que ele quer fazer de outra forma, com alguém, com alguém dentro do carro, com celular, batendo foto, ele leva muito mais tempo. Não tem uma eficiência tão boa quanto a IA, e aí a gente vê o quanto a gente ainda pode ajudar, né, a gestão pública com inteligência artificial. A inteligência artificial veio para realmente evoluir muito mais rápido do que a gente evoluiu até aqui. Como que vocês da Mapser enxergam isso, esse futuro das cidades inteligentes? Nós enxergamos o seguinte, é a ponta do iceberg. O que a gente nota é a ponta do iceberg, tem muito ainda o que ser feito, e a gente nota também que não vem para substituir as pessoas. É uma coisa que a gente também tem notado. Algumas pessoas nos atendem e pensam assim, puxa, agora vão demitir pessoas, não precisa mais. Não, nós viemos para somar. Sim. Nós podemos, por exemplo, integrar com outros sistemas que existe na prefeitura, nós podemos potencializar o serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de fiscalização, né? Nenhuma prefeitura, e eu estou falando isso aqui, se tiver alguma prefeitura nos assistindo depois aqui e tiver um número de fiscais ideais que fiscalizem a cidade, me avise, porque eu não encontrei nenhuma ainda. Já comenta aqui no nosso, embaixo aqui nos comentários do nosso YouTube, do nosso canal, pra gente saber. Claro, há um déficit muito grande de pessoas nisso, porque as cidades crescem rápido, né, e a gente não tem a quantidade de pessoas suficiente. Veja, o carro vem para ajudar porque vai te trazer, por exemplo, todas as obras da cidade. Vai ajudar o fiscal a tirar o fiscal, não, vai ajudar no trabalho que ele já faz com muito mais rapidez, entende? Então, a gente não vem para substituir, a gente vem para somar. A gente vem para complementar. Ou até mesmo para qualificar, né? Eu acho que o que a inteligência artificial está exigindo da população é maior qualificação para poder trabalhar com ela. Trabalhar os dados. Lidar com esses dados, Verdade. Vamos dizer assim. Verdade. Muito bom. Eu quero que você deixe aqui, agora a gente está caminhando, né, para no final do nosso podcast, eu quero que você deixe uma mensagem especial da Mapser, né, para a gestão pública, enfim, para a população, da visão de vocês, né, do propósito que vocês têm em melhorar a qualidade de vida das pessoas, em impactar a gestão e mudar, que muda muito, como a gente falou aqui. Eu queria que você deixasse essa mensagem nessa câmera para o nosso público. Ok, Cláudia. A Mapser vem com esses dois objetivos muito claros, né, ajudar na qualidade de vida das pessoas e ajudar o gestor público com informações e dados para tomar decisões mais assertivas. Então nós estamos à disposição, somos aqui de Curitiba, estamos em todo o Brasil, só nos procurar aí nas redes sociais que vocês vão nos achar e a gente vai até vocês para ajudar. Então estamos aí ajudando e impactando a vida das pessoas de uma forma que elas têm uma vida melhor, porque tudo aquilo que nós enxergamos e informamos o gestor público, quando a gente faz isso, impacta na sua vida. Maravilha. E, bom, primeiramente quero agradecer por ter vindo aqui, trazer esse conteúdo, estar com a gente no evento. Como que tem sido para vocês participar do evento esse ano? Sensacional. A Mapser, como eu falei, estamos no 5º, né, ano aí de vida, e cada ano que nós participamos, a gente vê que as pessoas não vêm mais nos procurar para saber o que é, elas já sabem quem somos. Elas vêm justamente para ver como que eu posso levar isso para o meu município. Então esse ano foi um diferencial, né? Fechamos pelo menos aí 3 contratos aqui no evento. Olha, é legal repassar isso a vocês, né? Sim. E isso faz com que a gente entenda que essa necessidade ela vem aumentando cada vez mais. Exato. E sabe que eu não consegui ainda, né? Vou lá visitar o stand de vocês, eu já fui na maioria, mas ainda vou visitar o seu stand. E eu já tinha ouvido falar de vocês. Alguém falou pra mim, eu fui lá no evento e passei pelo stand da Maps, eu fiquei sabendo do trabalho deles, não sabia e tal. Assim, população comum, não é uma gestão pública, mas, quer dizer, já estão sendo muito vistos, assim, né? Isso é muito legal. O carro acaba chamando a atenção, né? O nosso stand, ele está lá dentro, né? Então todo mundo passa. Queria aqui também destacar essa questão dos estudantes e escolas que vêm, né? A gente atende com muito carinho ali, tem muitas pessoas que se interessam, porque é o futuro, muitas vezes, delas, né? E a gente atende ali, explica como é que funciona, que tem pessoas que acabam se interessando porque pode ser a carreira, a vida delas. E é isso mesmo, exatamente. Assim, tem carreiras que ainda não existem
e que vão existir. Às vezes eles estão ali vendo e vão participar disso no futuro. Com a inteligência artificial já está bem mais evoluído. Daqui a pouco, sei lá, esse carro tá andando sozinho, de forma autônoma, tá passando, sei lá, um drone fazendo tudo isso, enfim. Poxa, Cláudia, agora eu sei que nós estamos encerrando, mas eu quero deixar esse recado aqui. Claro, né? A gente tá... A partir do mês que vem, estamos também sobrevoando com drone. Olha, tá? só Tem que eu falei duas cidades piloto já, né? Estamos trabalhando com essas 2 cidades, que é Guarapuava, aqui no Paraná, Sim. e Hortolândia, em São Paulo. Nós estamos fazendo trabalhos pilotos que vão ver ainda mais coisas, né? Tem algumas coisas que a gente, com o carro, acaba ficando limitado, Sim. mas com o drone a gente vai conseguir talvez ele tenha uma precisão específica da região melhor, mas ele vai levar mais tempo, como a gente falou. Exatamente. E ainda que leva muito menos tempo, né? Existem desafios, por exemplo, em locais perto de rios, por exemplo, né? Nós estamos em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e lá eles têm essa necessidade, por exemplo, de ver construções do muro para dentro da casa que fica à beira do rio. Às vezes as pessoas acabam avançando, né? E acabam se colocando em risco. Com o carro eu não consigo ver isso. O carro não consegue. Com o drone exato. A gente vai ver isso, vai informar e a prefeitura vai ter as suas ações para poder não deixar as pessoas em risco. Imagina quanto de situações que já tiveram perigosas, até com enchentes e tudo mais, que não tinha como prever e agora é possível. É possível. Muito bacana. Eu gostei bastante do nosso bate-papo. Que legal. Vou finalizar porque a gente tem que finalizar, né? Vou finalizar naquela câmera lá. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que sejam inúmeros outros eventos pela frente. Obrigado. E é isso. Agradecer o pessoal que nos assistiu e acompanhou até aqui. Compartilha também esse conteúdo, esse vídeo com mais pessoas. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.